Estamos aqui no Duas na Tri, novamente, com áudio e imagem para você que está acompanhando a gente pelo trianon.com.br, pelos sites da unip.br, objetivo.br, curso-objetivo.br, tudo ao vivo para você. E uma das ações que engrandecem profundamente as pessoas é a de ser gentil. Ao agirmos com gentileza, recebemos em troca a gratidão. Mas qual a importância da gentileza na nossa vida? Vamos conversar agora com Ana Maria Varela, professora da área de Comunicação e Linguagem da Unip, sobre uma proposta que ela comanda dentro e fora da universidade: fomentar o conceito da palavra gentileza. A ideia é refletir sobre o que fazer com essa palavra. Esse trabalho de pesquisa está descrito no livro Sementes de Gentileza. Boa tarde, Ana Maria. Olá, boa tarde. Prazer em recebê-la aqui. Eu é que estou muito feliz de estar aqui. Gente, dá para mostrar, porque a gente tem imagem, não é só rádio, tem Com imagem certeza. também. Olha que sacola linda. Esse é o nosso símbolo atual, que você basicamente... que não está vendo, está só ouvindo, tem que ligar no... Eu queria colocar o que eu tinha em mente sobre gentilezas e eu precisava de um símbolo. E aí eu consegui, assim, com muito trabalho, e que pensar o beija-flor, que eu fiquei entre o bem-te-vi e o beija-flor. Ambos fazem um trabalho de polinização maravilhoso. Mas aí eu fiquei com o beija-flor, porque ele realmente trabalha com as flores e a dália é a representação da flor da gentileza. Então, a dália e o beija-flor como representantes da gentileza. Então, a partir de ontem, que foi a quarta fase iniciante do projeto, que agora é troca de gentilezas, que nós fomos para um espaço de lazer em um clube de São Paulo e ficaremos lá durante 6 meses, desenvolvendo esse trabalho de troca de gentilezas no lazer. E eu fiz questão de levar o beija-flor porque estávamos ao ar livre. E foi assim muito lindo, por isso eu trouxe para vocês especialmente. E aqui nós temos, só para falar, para mostrar, ganhamos de presente aqui, muito obrigada. Então, 2 livros, né? Gestão Educacional e Interdisciplinaridade, Desafios e Possibilidades, e também Projetos e Práticas Interdisciplinares, Movimento e Transformação. Muito bem, muito obrigada, viu? Ambos trabalham com a questão da gentileza na educação. Esse segundo da gestão foi um projeto na prefeitura, levando gentilezas para os gestores da prefeitura, para mais de 300 gestores, para eles poderem divulgar isso em suas escolas. Então é um trabalho muito delicado, tenho muitos parceiros. E a minha parceira desses 2 livros é a professora doutora Ivani Fazenda, que é uma precursora da interdisciplinaridade do Brasil. Como é que funciona esse teu trabalho como professora da Unip, com esse conceito? Na verdade, faz muitos anos que eu estou na universidade e aqui, basicamente, eu aprendi tudo sobre gentilezas. Quantos anos você já tem de Unip? Você vem de Objetivo também? Venho, eu fui professora do Colégio Objetivo, fui uma das precursoras do trabalho de redação do Objetivo e fui uma das primeiras que trabalhou com jornalismo na área da correção de linguagem da Universidade Paulista. E, basicamente, foi meu primeiro emprego. Eu saí, aí continuei estudando, trabalhei nas melhores escolas de São Paulo, mas retornei aí para a universidade e eu adentrei nesse espaço da Avenida Paulista que eu me sinto assim super em casa em 1977. Olha isso. É uma história, né? Então, assim, para mim o Digênio representa tudo que eu pude ser como ser humano, né? De tanta importância que eu tive dentro desse trabalho aqui, da liberdade de poder fazer o que eu faço hoje até, né, porque são tantos anos, com tanto carinho e tanta emoção mesmo, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E os olhos brilham. E falando então da gentileza, né, desse trabalho Semente da Gentileza, como é que foi o trabalho e o que você realmente conseguiu? Com toda essa liberdade vinda desde o colégio, né, que eu trabalhei muitos anos aqui, eu fui percebendo que era necessário, dentro dessa filosofia da instituição, que era bem propício eu trabalhar essa questão de desenvolvimento humano. Então, desde lá eu já trabalhava, fazia projetos com os alunos, sempre não fugindo à programação, não fugindo ao conteúdo, mas
introduzindo mais alguma coisa quando pudesse, dentro desse parâmetro de evolução humana. E a partir de quando eu cheguei na universidade em si, quer dizer, os projetos com os alunos do colegial era, que na época colegial, que hoje é o curso médio, era mais fácil, porque os alunos eram mais receptivos na época para essas atividades. Mas na universidade eu comecei a trabalhar com a questão da gestão social, da gestão da solidariedade, que a universidade tem isso muito forte, né, de você poder arrecadar alimentos, arrecadar todos os tipos de benefícios para ajudar instituições. Uhum. E com isso eu passei durante 10 anos dentro de um dos campos da Unip, trabalhando com a questão dessa responsabilidade social. Então, eu fazia arrecadação de ovos de Páscoa. Para vocês terem uma ideia, na Páscoa, eu ia receber 500 crianças lá na Anchieta. Eu tinha 4 ovos de Páscoa. Eu bati de sala em sala, explicando o projeto. Em 2 dias, eu tinha 5.000 ovos. Sabe aquela coisa assim, parece tudo muito maluco. As coisas acontecem. E eu tinha salas intensas, assim, de alimentos. Mas sempre com o tema do desenvolvimento humano. Sempre com desenvolvimento humano e trabalhando com essa questão de chamar, de incentivar, na verdade. Meu trabalho é de ser grande incentivadora a poder levar você a fazer o melhor. Porque quando eu digo que eu faço, não adianta. É discurso e ação. Não basta somente querer fazer, você precisa dar exemplos. E eu, basicamente, com eles, eu mostro o exemplo. E onde que a gentileza entra nisso? Todo o processo. Vocês estão vendo todo o processo aí baseado na gentileza. Né? No meu contato com eles, no contato que eu levo, que eles desenvolvam com seus funcionários, como entrar dentro do elevador, como sair, como entrar no banheiro e como deixar esse banheiro, como ir ao pátio na hora do intervalo e como deixar isso depois que eles saem, mostrar a responsabilidade da universidade, que é torná-los cidadãos, né, realmente desenvolvedores de todo o processo de coisas boas que nós podemos fazer e ter. Então, a partir daí, esse movimento das gentilezas foi se proliferando, muitos professores abraçaram essa causa, até que chegamos no prêmio da Câmara Municipal de São Paulo. Eu escrevi uma monografia bem escondidinha, não contei para ninguém, e escrevi e mandei naquele trote solidário da Câmara Municipal de São Paulo, porque eu sempre acreditei que a universidade sempre foi muito solidária nesse sentido, em tudo. Ela tem ônibus, né, que leva, que vai com a amostra que vai tirar sangue, que faz todo um processo de ajuda em todas as áreas do conhecimento. E eu escrevi esse trabalho e ganhei a menção honrosa do trabalho para a Universidade Paulista. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei, o que eu tenho que fazer para ganhar o primeiro lugar? Mostrar que o nosso trabalho, que os alunos fazem, são trabalhos fantásticos, porque eles vão às comunidades e trabalham. Então, nós tínhamos muitas atividades assim nesse sentido. E aí reescrevi, fiz um outro trabalho, contando tudo que a universidade fazia. Né? Mostrando o trabalho dos alunos, mostrando como a direção reagia. Em todos o que os era campi? Não, somente eu representei o camp que eu estava trabalhando na época. Da Unip? Da Anchieta. Anchieta. Mas eu já trabalhava em outros, mas eu estava alocada ali, todo o processo com aquele grupo. E nessa monografia formada, até a diretora contribuiu bastante na época do campus, e fui lá e ganhamos o primeiro lugar. Aí ganhamos um prato enorme, que está, segundo alguns, na mesa do nosso querido Digênio. E essa monografia foi premiada, né, pelo primeiro lugar, de troca de gentilezas mesmo, já com a questão da solidariedade ao receber os alunos sem trote. Né, mais um trote solidário. Então, vocês estão reparando que a gentilezas, ela veio num crescente, mesmo na minha cabeça. E isso foi me modificando de uma tal maneira, porque para eu falar disso, eu preciso dar o exemplo todo o tempo, na sala de aula, com o contato com as pessoas, contato com todos os meus queridos colegas de todos os lugares. E eles foram sentindo essa marca. Aí fundei esse núcleo de estudos na graduação
E começamos, então, eu chamei de movimento e transformação. Eu queria um núcleo diferente, acadêmico, que não ficasse dentro da academia, que não deixasse os trabalhos na biblioteca. Porque eu já venho de instituição, a minha formação toda é de universidades super tradicionais, e eu queria um trabalho que eu pudesse levar em nome da universidade em que eu me dedico, para a rua, para a sociedade, para que a sociedade conhecesse. E os meus pesquisadores abraçaram essa ideia. E aí hoje, para você ver, isso que eu te mostrei do Beija-Flor, é a 4ª fase do projeto. A primeira fase foi Seja Gentil, Cuide-se. Nós ganhamos um edital na cidade de São Paulo, na Virada Sustentável. Eu fiz o projeto, fui premiada em primeiro lugar, e eles nos deram o Parque da Água Branca. Então eu levei uma atividade da sala de aula para o Parque da Água Branca, junto com os alunos, e foi maravilhoso. A segunda fase foi o Gentilezas Compartilhe. Eu, basicamente, fui convidada para trabalhar dentro da instituição com os funcionários. Então, eu trabalhei em 3 campos dentro da Unip? Aqui, Olha, então, eu trabalhei em 3 campos da universidade ano passado, falando sobre gentilezas aos funcionários. Okay. Depois, a terceira fase foi o Jardim das Gentilezas. Aliás, essas expressões são lindas, né? Jardim das Gentilezas. O Jardim das Gentilezas, eu nem sabia. O José Datrino já havia utilizado, mas eu não conhecia por ele. Parece que é tudo uma iluminação mesmo. E uma escola nos pediu socorro para o nosso núcleo de estudos da universidade, pedindo socorro. Posso contar essa história? Que os professores estavam se digladiando. Estava um clima, assim, muito ruim na escola. E os alunos, com o exemplo dos professores, estavam também agindo com uma agressividade... Aí vocês fizeram o quê? Assim, fantástica. Nós fomos chamados, eu convidei meu grupo, falei, vamos lá ver o que está acontecendo. E se eu propusesse para eles falar de gentileza logo de início, não daria certo. Aí nós falamos sobre várias coisas, sobre desenvolvimento humano, né? Fomos tocando em questões bastante assim, importantes para eles, e no final eu propus. Vamos fazer uma ação de gentilezas aqui dentro dessa escola, que tinha uma parte verde maravilhosa. E ali implantamos o primeiro jardim. Nossa, e vocês podem acreditar que a escola ela está hoje quase que em primeiro lugar em termos de afetividade. Quer dizer, foi uma intervenção. Foi uma intervenção de gentileza. Aquela coisa, gentileza gera gentileza, violência gera violência, quer dizer, é tudo uma troca, né? Vocês não têm noção, porque aqueles professores que não queriam fazer nada... E, inclusive, quando eu citei, eles viraram o rosto, nós não vamos fazer nada, foram os primeiros. Isso está tudo, vai ser documentado no volume 2 do livro, que já estou caminhando para o volume 2, dos Sementes de Gentilezas. E eles tiraram fotos, chamaram os alunos. Então, a partir desse momento, eles começaram a fazer um outro trabalho. Um trabalho de compartilhamento, incrível, de parceria. Então, eu posso dizer para vocês, assim, a alegria de ter participado dessa reunião novamente, da união desse grupo. E a resposta dos alunos, dos professores, em relação a esse trabalho? Nossa, você não tem ideia o que eles escreveram. Eu tenho cartas, e eu gosto sempre de trabalhar com registros, não deixo perder nada, não deixo perder foto, não deixo... Porque nós que somos da área da educação, né, nesse processo... da interdisciplinaridade, nós acreditamos que os registros são fundamentais para que você possa refletir em pesquisa. Então, sempre que nós trabalhamos, nós registramos, nós fotografamos, nós refletimos para depois que isso poder ser trabalhado na nossa área de pesquisa. Pelo jeito, isso faz parte de todos os professores, né, do Objetivo e Unip. Porque onde você vai ter um professor registrando o que está fazendo. Ou uma foto, né, um registro para depois ter essa história, né? Isso é muito importante. Agora, Ana Maria, o que é ser gentil? Nossa, ser gentil, primeiramente, é você cuidar-se. Mas não se confunde com bondade, com ética. Fala assim, é bonzinho, fala assim, aquela pessoa é gentil. Por favor, você pode me fazer uma gentileza? A gentileza é algo de dentro. Você não consegue ser gentil se você não tiver essa vertente de solidariedade, generosidade dentro de você. Ser gentil não é apenas o falar, não é só uma ação.
A gentileza é algo que tem dentro de você. Você faz porque você quer fazer. Quando eu ajudo alguém no meio da rua... Não necessariamente você está sendo gentil. Você está sendo sendo apenas uma caridosa naquele momento, solidária naquele momento. A gentileza é algo mais profundo. Por isso que a nossa pesquisa é muito intensa. Ela está se aprofundando a cada dia, porque não é apenas o conceito da gentileza, mas escutar alguém é um movimento de gentilezas. Você trabalhar com escuta sensível é um momento de gentilezas. Você aprende a ser gentil? Você desenvolve o processo de ser gentil. Porque você aprende que algumas atitudes podem ser gentis. Por exemplo? Por exemplo, quantas vezes você cumprimenta alguém dentro da sua casa quando você está com eles? Esse é um movimento de gentilezas familiar. Depende do meu humor. Pois é. Quando, na verdade, a gentileza não deveria depender do meu humor. Ela deveria ser algo que é constante, natural entre as pessoas. Independente dos problemas que a gente tem. Exatamente, porque ser gentil acima de tudo é você perceber a felicidade que você pode levar ao outro também, naquele movimento de troca. Por isso que ontem eu chamei a 4ª fase de troca de gentilezas. E foi muito interessante, porque um senhor falou para mim assim, porque nós levamos muitas coisas para eles. Levamos poesias, levamos pedaços de palavras, né, eu levei balas para serem em tubetes, assim, para entregar. E um senhor falou para mim, eu não tenho nada para te dar. Você está falando para eu trocar? E ele disse, mas eu tenho algo que talvez você não tenha trazido, o meu coração para você. Que lindo, né? Então, são detalhes. E eu fui agora ali conversar, estava no computador, e tinham 2 garotas, que é o meu próximo veículo de pesquisa, trabalhar mais com os adolescentes. E ontem foi o caso, porque nós trabalhamos com um colégio de São Paulo, e ali... Ontem estavam adolescentes e os nossos alunos da universidade. E nesse processo eu conversei agora com 2 garotas do nono ano. Eu não havia conversado ainda. E eu perguntei para uma delas, o que é gentileza? Ela disse para mim, muito bonito, até eu anotei, porque eu posso acho que até falar o nomezinho dela, né? Claro. Porque ela é aqui dessa parte. Ela respondeu para mim que ser gentil não é se preocupar com o que o outro está esperando, o que o outro está vendo. Ser gentil é apenas fazer, sem olhar para quem. É isso mesmo. Né? Então, o nome dela é Sofia. Até eu falei para ela, eu vou falar seu nome, Sofia Pinheiro, do 9H, do 9H. Ela disse, muitas pessoas se preocupam em ser gentis, mas elas não se preocupam em olhar para quem está fazendo a gentileza. Uma garota de 13 anos. Você acha que essa juventude ela está gentil, ela é gentil? Eu acredito que precisa ser incentivada. E veja, não é só a criança, o adolescente ou o adulto. Na universidade eu incentivo. E eu incentivo também a gentileza deles no sentido de cuidem mais de vocês, deixando o WhatsApp de lado, deixando a questão da tecnologia ao lado. E eu tenho tido depoimentos assim, agora, a semana passada, um rapaz esperou terminar a aula e ele falou assim para mim, Ana, muito obrigada. Você me fez reconhecer quanto tempo eu estava jogando fora. Eu estava deixando de ser gentil com a minha própria construção, porque eu passava mais de 4 horas apenas respondendo o WhatsApp, respondendo aos elementos tecnológicos. Então, ele falou obrigada. Para quem estava em volta. E ele não olhava nem para quem estava em volta e muito menos para ele. Então, o que eu tenho falado bastante para os pesquisadores, acima de tudo, de se falar de gentileza, porque é fácil. Falar de gentileza, você vê, eu trouxe uma sacola, lindo, né? Muito gentil. Já muito gentil. Tá, terminou, vamos embora. Não, a gentileza é muito mais profunda. Gentileza, essa universidade, por exemplo, que recebe os professores com os braços abertos, que respeita a intergeracionalidade. Né? Da mesma forma, quando eu entrei, eu era mais jovem, hoje já eu sou uma das mais velhas e tenho os jovens chegando. Né, esse respeito que existe, né, essa parceria, a não dispensar o professor porque ele está mais velho, mas ao contrário, é fazer com que haja essa interação entre as pessoas, né, usar o respeito, usar a integralidade, a generosidade, fazer com que os professores se unam no sentido de que quando
vão até a sala de aula, eles estão lidando com pessoas que têm repertório próprio. E né? entre os alunos, como é que é ser gentil com o aluno, um colega de classe? Como é que é ser gentil? Ouvir o outro já é um ato de respeito. E se eu considerar que o respeito para mim é um dos movimentos mais generosos, eu posso considerar que quando eu entro, eu só digo para eles, nós vamos desenvolver durante vários meses a escuta sensível. A escuta sensível não é da palavra, mas é do gesto. Aprenda a olhar para o seu amigo da direita, da esquerda, da frente, de trás, e veja por que ele está quietinho. Às vezes não é somente timidez, às vezes é necessidade de ser ouvido e de ser entendido. Com certeza. E com certeza a sala de aula se torna mais prazerosa para eles, porque vão conviver durante muitos anos. Eu passo, mas eles permanecem. E a minha lição para eles é deixá-los preparados para chegar em casa e abraçar as pessoas e perceber que em todos os ambientes eles podem ser melhores. Muito bem. Queria Parabéns. agradecer muitíssimo a sua presença, Ana Maria Varela. Eu é que agradeço a oportunidade. Professora de Comunicação e Linguagem da Unip. Muito obrigada. Seus Eu é olhos que brilharam agradeço. e me comoveram. Muito Obrigada obrigada. pelo carinho e pela gentileza. E eu não posso ir embora sem agradecer a vocês, a toda a direção Miessa da organização, ao nosso reitor, que eu valorizo tanto o trabalho dele, o doutor Antônio Carlos de Gênio, João Carlos de Gênio, e acima de tudo, mostrar para vocês a importância de ter essa oportunidade da divulgação, né, de poder realmente levar para cada cantinho aquilo que é necessário nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada.